Olá, boa noite. Sejam bem-vindos todos. Vamos lá. Vou digitar aqui o tema da live para ficar salvo, mas já quero introduzir que a live hoje é muito legal. Ela vai falar sobre a beleza dos homens que fiquem chocados, mas estão cada vez se cuidando mais, cada vez buscando mais tratamentos estéticos, cada vez entendendo, sim, que eles também precisam ficar bonitos e entrando nesse mundo da beleza. Só um minutinho que eu vou digitar aqui o tema da live para ficar salvo e fixado. Enquanto isso, clica aí no aviãozinho à direita e envia para quem você acha que precisa saber, para aquele homem que quer ficar mais bonito, que a gente vai colocar tudo no detalhe hoje. Homens saibam como usar a estética para ficar mais confiante e com autoridade. Gente, se você é mulher também e tem algum homem, né, na sua vida que você acha que precisa, né, um marido, um pai, um irmão, que precisa desses cuidados, essa live também é para você. Porque afinal de contas, às vezes a gente não sabe introduzir para os familiares da gente quais são os problemas que eles têm. Estou aqui ajeitando o cabelo, que eu sou vaidosa. A gente não sabe quais são os problemas, o que poderia ser feito, a gente não sabe nem como argumentar. O familiar da gente, o marido da gente, fica achando que se for no médico fazer um embelezamento, uma estruturação facial, vai sair de lá com cara feminina. E é totalmente o contrário. Para provar isso, vou colocar aqui meu primeiro slide. E é o seguinte, gente, olha esses atores famosos. O Brad Pitt, esse outro aqui, o Capitão América, e os outros eu não lembro o nome, mas eles são famosos. E aí, reparem só, se eles não tivessem essa mandíbula marcante, vocês acham que como seria? Eles seriam tão bonitos assim? Só porque ele tem os olhos claros e o cabelo bonito, sem a mandíbula marcante, será que eles ainda estariam assim tão bonitos? Fiquem aqui, me acompanhem para vocês verem a evolução. Veja bem, como que seriam eles? Reparem. Muito bem. Ai! Vamos lá. Então, olha só que diferença, gente. Claro que a gente, eu fiz de uma forma aqui para ficar muito evidente. Às vezes no dia a dia a pessoa não tem uma desproporção tão grande, mas repare como que muda um homem sem a mandíbula marcada. Por que que isso é assim? Salvo exceções, porque beleza é uma coisa subjetiva, atração física é uma coisa subjetiva, mas uma mulher ou um homem, quando ele olha para uma pessoa com características masculinas, né? Uma mulher quando olha para um homem com características masculinas, ela automaticamente chama a atenção, porque isso é uma coisa do nosso instinto de sobrevivência, da nossa evolução, é uma coisa moldada pelos nossos hormônios, não é uma coisa que se escolhe. E eu tô sendo assim tão insistente nessa fala porque não é propriamente uma coisa de gosto, é uma coisa intrínseca do ser humano de associar força, autoridade, presença com uma mandíbula mais marcada. Então, ele aqui ainda seria o Thor se ele não tivesse essa mandíbula dele. Não estou dizendo que ele fez harmonização nem nada, que ele fez nenhuma estruturação facial, mas com certeza ele não teria a mesma presença, ele não emitiria esse mesmo sinal de masculinidade sem essa mandíbula marcada. Então, quando nós temos um homem com a mandíbula mais marcadinha dentro dos padrões de naturalidade, pelo amor de Deus, que padrões são esses? Respeitando a anatomia de cada paciente. Por exemplo, exceto o Brad Pitt, que a gente vai ver que ele tem naturalmente uma mandíbula maior do que essa distância aqui do zigoma, bizigomática. Normalmente, todos os seres humanos têm a parte mandibular menor do que aqui. Então, o homem ele pode ter a mandíbula marcada, mas não é umas estranhezas que a gente vem aí parecendo o homem pedra, não, tá? Vamos para outro exemplo aqui, porque vocês vão sair convencidos no final da live. Gente, veja só. Repare que a foto da direita, que é o ator original, né, que faz o Creed, ele tem uma mandíbula harmônica, assim, marcada, perfeita com o rosto dele. Se ele não tivesse essa desproporção, né, um terço superior muito largo, um terço inferior muito afinado, isso não estaria bacana para ele. Então, assim,
Uma mandíbula, ela transmite força, determinação, ela reflete uma coisa sólida, autoestima forjada nas adversidades, ela mostra confiança, caminho para a vitória. Então, assim, é uma série de sentimentos que a gente evoca num homem com uma mandíbula marcada, com um homem com uma mandíbula que tem sua definição, respeitando as anatomias, respeitando o padrão de naturalidade. Vamos para o próximo exemplo, que eu tenho alguns exemplos para dar para vocês aqui hoje. E esse seria Superman? O nosso Superman viraria realmente um nerd aí, talvez mais parecido com o ator até do Homem-Aranha, mas não seria mais o Superman. Então, mesmo calado, esse paciente aí com um rostinho sério, ele transmite confiança, transmite estabilidade e transmite domínio. Por que falar desses adjetivos associados a uma parte anatômica? Porque, gente, às vezes nós temos uma insegurança no ambiente de trabalho, uma insegurança para tirar fotos, uma insegurança para nos relacionar, que pode estar associada a uma característica anatômica que talvez você ainda não tenha nem percebido. Talvez você não goste de algo no seu rosto, isso tem que ser avaliado em consulta, não é uma coisa de internet, mas é só para te dar o start, para te dar aquele estalo que talvez você não tenha ainda noção de que a falta de equilíbrio, de harmonia no seu rosto seja a falta de uma mandíbula. Isso aqui nós estamos falando especificamente hoje do caso dos homens, porque essa questão transmite força e tem um sentimento relacionado. Então, eu não estou falando de um procedimento, eu estou falando de uma transformação, eu estou falando de um posicionamento que vem quando a gente ressalta essa característica masculina, que é uma característica muito bonita no homem. Muito bacana. Vamos lá? Escolher outro aqui. Ops, tem outro aqui antes desse. Pronto, Brad Pitt, gente, muito famoso, né? Ele ainda seria o Tyler Durden. A mandíbula, ela não faz homem, gente. O Brad Pitt, né, é famoso aí pela sua beleza, sensualidade no mundo todo, no cinema, enfim. Ele tá aí no imaginário, né, de muitas pessoas, mas a mandíbula ela transforma como o mundo enxerga o homem, como ele chega. Então não é que ele vai mudar o homem, não é isso que mais importa, mas transforma como as pessoas se veem, transforma como você se vê. E isso é muito interessante. O quanto que a gente vê na hora essas mudanças no consultório. Aquele sorriso assim da pessoa assim, ó. É mais do que o homem quando fica olhando o bíceps no final do próprio treino, no espelho da academia. Gente, é uma transformação surreal. Quando a gente percebe a falta e a diferença, né? A naturalidade, deixa eu ver se o pessoal tá falando. A naturalidade sempre em primeiro lugar, respeitando as características da pessoa, né? Respeitando tudo ali dos limites anatômicos, porque tem uma coisa que eu quero trazer que já recebi essa pergunta seguinte: existe limite para a quantidade de ácido hialurônico que a gente faz? Existe limite para a harmonização? Existe. E aí, quando chega nesse limite, nós não. Tudo que se faz a mais enfeia e traz estigma. Mas quando você faz de uma forma equilibrada, com um bom senso estético, transmite essa transformação de vida, levando confiança, levando mudança de autoestima. E agora vai vir um caso de um antes e depois, que a gente vai colocar para vocês verem isso. Reparem esse paciente. Um paciente que usava barba e usando barba, ele queria de vez em quando tirar a barba e não tirava, porque ficava ali desconfortável, né? Ele tinha uma assimetria do queixo, se vocês vão reparar, ele tem uma cicatriz aqui nessa região, essa região ficou um pouquinho maior, o outro queixo um pouquinho menor. E um paciente que não dá para ver, mas ele é um paciente atlético, musculoso, não tem com baixo percentual de gordura e com a papada marcando por causa da falta de queixo e de marcação da mandíbula. Aqui a gente vê uma presença importantíssima do queixo, mas eu quero ressaltar a mandíbula também. Você vê que ela tá aqui, ó, toda marcada, sem contorno nenhum, quase uma coisa só, parecendo um escorregador aqui, ó, do rosto pro pescoço, e a gente tem uma reestruturação, traz aquela presença de palco quando a pessoa chega. Então ele tem liberdade agora, ele usa barba, ele fica sem barba se ele quiser, e ele não tá mais preso a uma, entre aspas, a maquiagem do homem, né? Porque a barba é a maquiagem do homem. A maioria dos homens que usa barba não pode ficar sem barba. Nós temos raros casos aí, os que estão aí de fato estruturados ou foram abençoados desde o nascimento com essa boa mandíbula, mas a maioria dos homens que usa barba
Se ficar sem barba, acabou o homem. Então, é uma coisa que a gente não deve ficar nessa prisão. Quer usar barba, enfim, use. Mas não deixe de observar se não é esse start que te falta para ter mais confiança, para ter, né, aquela presença, aquela autoridade, a ocupar um cargo de chefia, né, ter uma ascensão, às vezes, no trabalho. Tudo isso acontece quando a gente está ali na posição que evoca esse sentimento de confiança. Vamos ver mais um. Esse foi o último dessa semana, então, assim, veja, repare a naturalidade. Esse paciente me disse o seguinte, que depois que ele fez, as pessoas ouviram e, assim, o acharam bonito e tudo, mas não ficaram assim, você fez alguma coisa. Porque não é uma coisa, assim, chamativa, né? Que as pessoas têm muito medo e a gente tem que desconstruir isso. Graças a Deus, a gente está tendo um movimento agora de minimalismo, de retomar as características naturais, de envelhecer sim, de ter os sinais de envelhecimento, só que da melhor forma, estimulando o colágeno, trazendo uma pele com saúde, trazendo uma estruturação facial e querendo sim tomar esse lugar de confiança com essa transformação, porque uma mandíbula mais marcada, ela passa um sinal de autoridade muito maior. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Como que o homem pode usar da estética para ter mais presença, para ter essa confiança, para ter essa mudança de posicionamento na vida, no trabalho, nos relacionamentos, procurando um profissional para fazer essa avaliação. O que lhe cabe nesse paciente é uma mandíbula, é um queixo, é um estímulo do colágeno, é um cuidado. Não se negue esse cuidado. Antigamente, gente, só as mulheres se preocupavam com isso, mas hoje isso caiu por terra. Nós temos aí homens que estão se cuidando de forma masculina para ressaltar essa masculinidade, que saem do consultório ainda com isso muito mais aflorado e outra coisa, não só dentro, fora, estampado na cara. Então, se você gostou dessa live, tá o telefone aí para marcação, para falar comigo, se precisar. Ou pode clicar no link da bio também, que eu estou disponível. A live vai ficar salva. Clica no aviãozinho, depois envia para quem vocês acham que precisa saber disso, tá? Meu nome é Lara Pires, eu não falei no começo, então vou me apresentar no final, porque para ficar aqui salvo. E depois dessa live também vai para o canal do YouTube e tem também o canal do TikTok que a gente coloca alguns vídeos. Então me sigam em todas as redes sociais. Se vocês gostam desse conteúdo, fique por aqui, porque a gente vai estar sempre esclarecendo dúvida, tendo esse espaço direto para ter uma conversa livre, ter troca de ideia, né? Porque às vezes você não está no momento ideal de marcar uma consulta, mas você já tem um espaço aqui para tirar dúvida, para interagir, para se familiarizar com o que pode ser feito, com as técnicas, para ver muito antes e depois também, que é o que a gente gosta, tá bom, meu povo? Obrigada pela presença de todos e uma boa noite.